Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, boa tarde a todos, uma alegria. Nós podemos começar mais um programa Pergunte e Responderemos, para responder as suas perguntas, de maneira rápida, objetiva, para que a gente possa responder o maior número de perguntas. E sempre eu gosto de fazer aqui uma observação. Chegam perguntas que têm uma resposta direta na doutrina católica, então te dá essa resposta pelo catecismo, pelas encíclicas, pelos dogmas da fé. Mas chegam perguntas também que não têm uma ligação direta com a doutrina católica, né? O que a igreja fala sobre as borboletas? Não fala nada, tá certo? Acha que é muito bonita, uma criatura de Deus, mas não tem uma doutrina específica. Aí eu dou uma opinião. A opinião fica com ela quem quiser, tá certo? Muito bem, convido a vocês que estão aqui, vocês em casa, nós rezarmos uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora, né? E também hoje ao Anjo da Guarda, que é dia dele, né? Para que a gente possa fazer um bom programa, responder tudo aqui de acordo com o ensinamento da igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me ilumine. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia do Santo Anjo da Guarda. Graças a Deus nós temos um anjo da guarda. Olha, desde pequenininho, 5 anos de idade, que eu aprendi com a minha mãe rezar a oração do anjo da guarda. Não saia de casa sem rezar a oração do anjo da guarda. Tem tanta gente hoje que tem medo de assalto, roubo, sequestro. Não sei, reza a oração do anjo da guarda de manhã. Antes de fechar a porta da sua casa para ir para a rua, ou desligar o carro, ou de fechar o portão, reza a oração do anjo. Com fé, com devoção. Santo anjo, me coloco nas tuas mãos, me guarde. A responsabilidade é sua. Não me deixa cair, quebrar a perna. Principalmente já a gente assim com 70 anos, quebrar uma perna é perigoso. Santo anjo, olha lá. Padre Pio conversava com o anjo da guarda dele como se estivesse conversando com vocês aqui. Porque é uma realidade, é um dogma de fé. A existência dos anjos. Tanto é que a igreja celebra a festa litúrgica. Dia 29, os arcanjos, os 3 arcanjos, e hoje o anjo da guarda. Então, olha, não desperdicemos essa graça de Deus. Graça de Deus. Não é só para as crianças, não, é para nós também, para todo mundo. Muito bem. Temos aqui amigos de Campina Grande, na Paraíba. Quem é? Levanta a mão. Isso, bem-vindos. Porto Velho, Rondônia, aí o casal, São Paulo, capital. Está ali, Mogi das Cruzes, São Paulo, e Piracicaba, São Paulo. Só tem casais hoje aqui, não. Só vocês aqui que são a família, né? Mas tem 1, 2, 3, 4 casais. Que beleza. Muito bem, gente. Vamos responder as perguntas que nós já temos aqui. Eu quero lembrar que eu tenho um livro sobre os anjos. Por que eu quero lembrar isso? Porque nesse livro eu coloquei uma coisa maravilhosa. 7 catequeses do Papa João Paulo II sobre os anjos. Uma coisa maravilhosa. Deve estar por aqui, depois do intervalo eu vou pedir para a produção achar para mim e mostro a vocês. E aí eu coloco ali o que a igreja ensina sobre os anjos. São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Jerônimo, os grandes doutores da igreja, né? Por que existem os 9 coros dos anjos, anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos, dominações, virtudes, potestades, poderes? De onde é que vem isso? Tudo tem base na igreja, né? E a Bíblia está repleta dos anjos. Do Gênesis ao Apocalipse, tem mais de 300 citações de anjos na Bíblia. É uma coisa impressionante. Não tem como negar a realidade dos anjos. Muito bem. Então aqui as perguntas que já estão aqui na minha frente. A primeira delas é a seguinte. Fábio Sene, é pecado estudar, aderir ou propagar a teologia da libertação? Não, estudar não, Fábio, eu estudei teologia da libertação, até escrevi um livro, né?
Teologia da Libertação. Na verdade, eu não escrevi esse livro. Esse livro aqui, vocês estão vendo aqui um org aqui, quer dizer, organizador. Eu apenas coletei uma série de artigos de cardeais sobre a teologia da libertação. E o primeiro foi do cardeal Ratzinger, que depois se tornou o Papa Bento XVI. Eu vos explico o que é a teologia da libertação. Quem quiser entender o que é a teologia da libertação, leia esse artigo do Papa Bento XVI. Eu vos explico. Ele fala, olha, essa teologia da libertação de cunho marxista, que enfiou na teologia luta de classe, violência, invasão de terra, invasão de propriedade, etc. Ele fala, é a pior heresia que já houve na história da igreja. O Papa Bento XVI diz isso. Por que ele fala isso? Porque ele diz assim, é uma teologia falsa que retirou Cristo do centro da teologia e colocou o homem, colocou o pobre. Então ele fala, não é mais uma teologia, é uma antropologia. Antropo, do grego, quer dizer homem. Theos quer dizer Deus. Então, não é mais uma teologia, é uma antropologia. Ou seja, é uma teologia que não salva. Por quê? Porque não tem salvação fora de Jesus Cristo. Se você faz uma teologia sem Cristo, não é uma sociologia, não é mais teologia. E olha, o Papa fala coisas aqui muito preocupantes, Papa Bento XVI. Né? Por isso que ele e o Papa João Paulo II bateram pesado contra a teologia da libertação de cunho marxista. Essa que é feita por Leonardo Boff, Frei Beto, né, e Companhia Limitada. Não tem espiritualidade, não valoriza a oração, não valoriza o sacramento, não valoriza a moral católica séria, entende? É realmente um perigo. E eu não estou falando por mim, estou falando do que eu coletei e coloquei nesse livro aí. Então, o Fábio, não tem problema estudar. Agora, aderir não, propagar muito menos. Porque se o Papa Bento XVI diz que é uma heresia singular, por que ele fala isso? Porque ele diz assim, enquanto que as outras heresias, por exemplo, arianismo, que negava a divindade de Cristo, macedonismo, que negava a divindade do Espírito Santo, pelagianismo, que negava o pecado original, era uma heresia pontual, que feria um ponto da fé católica. Aí ele fala, a teologia da libertação fere a fé inteira, porque cria um novo cristianismo falso. Então ele usa assim a expressão, vira no avesso o cristianismo. Olha, só a gente estudando profundamente que a gente entende o perigo da teologia de libertação de viés marxista. É muito sério. Para 2 papas se levantarem contra isso. Muito bem, então estudar pode, aderir não, propagar muito menos. Evandro Ferreira. Qual a importância de traçarmos sobre nós o sinal da cruz? Ô, Evandro, é o sinal da nossa fé, é o sinal da nossa adesão a Jesus Cristo. Né? Quantas citações sobre a cruz a gente encontra nas cartas de São Paulo, né? Nossa, São Paulo, né? Eu quero só me gloriar na cruz de Cristo, não quero me gloriar a não ser na cruz de Cristo. Porque a cruz foi onde Cristo destruiu o reino de Satanás. Foi ali, na cruz. Né? Eu gosto muito daquela citação que a gente encontra na carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Ele fala, eu vou até pegar, vale a pena pegar aqui essa citação, está aqui a Bíblia. Né? Ele fala, Paulo na cruz, ele pagou a dívida que nós tínhamos com a justiça divina. Por quê? Na cruz ele ofereceu a sua vida de valor infinita pelos nossos pecados, que fere a majestade infinita de Deus. Só um sacrifício infinito poderia nos levar do inferno, e foi na cruz. Então São Paulo fala assim, quer ver? Vale a pena a gente ler essa citação aqui de Colossenses 2, né, versículo 14, tomara que eu não esteja enganado, mas eu acho que é isso mesmo. Ele diz assim, espera lá que essa página está colada aqui. É isso, a Bíblia tem uma página tão fina, mas eu vou abrir. Aí,
Com a paciência de vocês, eu vou abrir. Bom, ele diz assim, olha... Deus anulou, presta bem atenção, Deus anulou o documento que por suas prescrições nos era contrário e o eliminou, cravando na cruz. Despojou os principados e as potestades e os deu publicamente em espetáculo, arrastando-os no seu cortejo triunfal. O que Paulo está dizendo aqui? Anulou o documento que o demônio tinha contra nós. O demônio conquistou a humanidade no paraíso. Tinha como se fosse uma duplicata de dívida. Jesus foi lá, tomou dele e pagou, pregou na cruz, ou seja, com seu sangue. É por isso que a cruz, o demônio, foge dela. Porque a cruz foi o instrumento pelo qual o Cristo venceu Satanás e destruiu o reino de Satanás. Esse é o sentido profundo da cruz. Por isso que a gente faz, quando fala adoração da Santa Cruz, na Sexta-feira Santa, é a adoração do Cristo na cruz. O Cristo em forma de cruz, né? Ele morreu em forma de cruz, né? Mas ali ele venceu Satanás. Então, São Paulo fala, ele se fez maldição por nós, né? Se deixou aniquilar para tirar o nosso pecado. É por isso que a cruz é muito importante. E o demônio foge dela. Quando o padre faz exorcismo, está sempre segurando a cruz na frente dele. Muito bem. Amanda Ribeiro, qual o posicionamento da Igreja Católica sobre a teoria do coach? É possível um católico atuar nesta profissão? Amanda, não é algo é o que eu falo, não é uma pergunta que tem a ver com a doutrina católica. Nenhum documento da igreja vai falar de coach. Por quê? Porque não é uma coisa da doutrina católica. É uma técnica de marketing, de propaganda, de comunicação, mas não é doutrina católica. Então a igreja não fala, né? Agora, do que eu conheço do coaching, é o seguinte, eu não acho interessante querer usar o coaching para a vida espiritual. Você pode usar o coaching para, não entendo também de propaganda, comunicação, até, melhorar a qualidade de vida. Agora, em termos de vida espiritual, não. Sabe, nisso eu sou muito assim, ortodoxo, eu sigo os santos. Santa Teresa d'Ávila dizia, para a gente se encontrar com Deus, não precisa de nada, basta fazer silêncio e rezar. E ela diz, quanto menos conforto, melhor. Quanto mais conforto você tem para rezar, mais você reza mal. Ela fala, quanto menos conforto, melhor. Então, sabe, eu acho que hoje o pessoal está correndo muito atrás, né? Não sei o que, neurolinguística, e coaching, e constelação familiar. Gente, não precisa disso. A igreja é um banquete espiritual. Vamos ler São Tomás de Aquino, vamos ler Santo Agostinho, vamos ler os místicos da igreja, Santa Teresa, São João da Cruz, do que ficar buscando essas coisas criadas pelos homens. Eu prefiro buscar as coisas criadas pelos santos. Pelo menos os santos passam por um crivo naquilo que eles viveram e ensinaram, não é? Muito bem. Leandro Santana, é uma opinião minha, a igreja não fala de coach, certo? Leandro Santana, o que são o gnosticismo e o pelagianismo? Vamos começar pelo mais fácil, o pelagianismo. Pelágio foi um monge da região do norte, ali da Inglaterra, depois ele desceu para Roma, lá, na época de Santo Agostinho, por volta aí do ano 350. E o Pelágio saiu com essa história, o pecado original não existiu, não. Não, foi só, ele não passa por transmissão, né? Não, foi apenas um mau exemplo de Adão e Eva que o resto da humanidade copia. Ai, Santo Agostinho foi quem se levantou contra isso. Não, senhor. O pecado original feriu a natureza humana. Qualquer pessoa que nascer homem ou mulher, ou seja, tiver 46 cromossomos, traz a marca do pecado original. E é dogma de fé. O Catecismo da Igreja coloca bem claro. Então, o Pelágio foi combatido muito por Santo Agostinho, né? E o Papa da época dele condenou o pelagianismo como uma heresia. O pecado original existe, passa por transmissão, não por
assim, não sei, mau exemplo, né? Não, passa por transmissão. Nasceu homem ou nasceu mulher, tem um pecado não. Por isso precisa do batismo. O que o pecado original fez? Você precisa entender bem isso. Separou o homem de Deus. O que narra ali o livro do Gênesis? Deus expulsou Adão e Eva do paraíso e colocou um serafim com uma espada de fogo ali para não deixar eles entrarem mais. O que significa esse simbolismo? O homem pecou, feriu a majestade de Deus, não teve mais condições de viver com Deus, rompeu a amizade com Deus, foi expulso. Mas aí Deus vai buscar o homem. Aí começa toda a história de salvação, que começa com Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, profeta, Jesus Cristo. Cristo morre na cruz e paga o pecado original de toda a humanidade a Deus. Então nós voltamos para Deus. O batismo é isso, a gente volta para Deus. O catecismo aqui no parágrafo 1270, ou 1290 também, o catecismo fala assim: nós voltamos a ser filho de Deus. Quero ler aqui para vocês verem, olha. Porque essas afirmações, como elas são assim, de fundo teológico, é importante que a gente tenha um conhecimento bem claro, né? Deixa eu ver se é isso mesmo, eu tenho aqui marcado essa citação, ou não tenho, às vezes não tenho, né? Só um instantinho, é 1270, 1270, peguei errado aqui, vale a pena a gente ler isso daqui, quer ver? 1270. Tornados filhos de Deus pela regeneração batismal. Olha aqui que está dizendo o catecismo. Tornados filhos de Deus pela regeneração batismal, os batizados são obrigados a professar diante dos homens a fé que pela igreja receberam de Deus, e etc, etc. Então, bem claro, tornados filhos de Deus pelo batismo. Filho de Deus, pela natureza, todo mundo é, até uma galinha, porque foi Deus que criou todas as coisas. Agora, filho de Deus pela graça, é pelo batismo, porque você volta para Deus, passa a ser membro do corpo de Cristo, ok? Membro da igreja, filho de Deus, de novo herdeiro do céu. É por isso que é importantíssimo batizar a criança. A igreja pede que se batize logo. Existe uma mentalidade errada dentro da igreja, que alguns pensam assim: não, a gente não precisa batizar índio, não precisa batizar esquimó, não, deixa lá, ele se salva lá na dele. Seria a maior traição a Jesus Cristo, seria a maior traição ao Evangelho, porque Cristo diz: ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a todas as criaturas, batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Agora nós vamos dizer que não precisa batizar? Nós vamos rasgar o Evangelho? Não, muito cuidado com isso, entendeu? A igreja quer que batize logo, não deixe ninguém morrer, tanto assim que a igreja é tão preocupada com isso. Olha que coisa bonita, que ela autoriza que qualquer pessoa possa batizar uma criança ou mesmo um adulto que esteja morrendo. Se não der tempo de chamar um padre, qualquer pessoa, basta pegar um pouquinho d'água, não precisa ser muita água não, um pouquinho, derrama água 3 vezes na cabeça da pessoa, pode ser até com um algodãozinho, se for uma criança. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, pronto. Eu sou apaixonado por São José de Anchieta, o nosso querido José de Anchieta, que aliás é patrono do Brasil, né? Quando ele foi canonizado, o Papa, a CNBB proclamou, com autorização do Vaticano, São José de Anchieta, copadroeiro do Brasil, junto com Nossa Senhora Aparecida. Gente, eu escrevi um livro sobre José de Anchieta, a vida dele, pequeno. Esse homem atravessava florestas para batizar um índiozinho, para não deixar o índiozinho morrer sem batismo. Ele, às vezes, estava pronto para entrar na barca dele, que ele andava muito de barca, ficava sabendo que tinha algum índio morrendo, ele descia, batizava primeiro o índio, depois ele ia fazer a lição. É impressionante.
São Francisco Xavier batizou mais de 700 mil chineses, japoneses, etc., e morreu lá nas Ilhas Moluscas, na China, batizando, né, as pessoas. Então, isso é muito importante. Bom, então o pelagianismo negava o batismo. O gnosticismo é muito mais complexo. O gnosticismo é uma heresia que entrou dentro da igreja, que veio da Pérsia, lá para um sujeito chamado Maniqueu, daí vem maniqueísmo, e que ela na época também de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi maniqueísta durante 9 anos. O problema era o seguinte: eles ficavam raciocinando, de onde que vem o mal? Se o mundo é bom, é maravilhoso, de onde é que vem o mal? O mal físico, o mal moral. Aí esse maniqueu e esses gnósticos inventaram uma teoria. A teoria foi a seguinte: é porque existe 2 deuses. Um Deus que é bom e que só criou coisas espirituais, e um Deus que é mau e que criou só coisas materiais. Então o que é material não presta. Mas então o que é o homem? O homem é uma mistura do bem e do mal, porque o homem tem um espírito do bem, mas encarnado na matéria, que é um corpo mau. Então o que os gnósticos raciocinavam? Eu tenho que libertar o espírito dessa matéria. E às vezes procuravam a morte para se libertar disso. A tal endura. O que era endura? Era um suicídio. Às vezes ele procurava um jeito, né? E este tipo de heresia foi que fez acontecer a Inquisição. Por quê? Porque eles começaram a fazer uma série de convulsões sociais, já que o que é material é mal, matavam mulheres grávidas porque estava gerando um filho que é material, tocavam fogo em fazendas, em propriedade, porque era mal. Por isso surgiu a Inquisição. E o povo começou a pegar esse povo e colocar na fogueira. A igreja entrou muito depois. Quem já estudou a Inquisição sabe disso. Então, o gnosticismo negava, aqui está a heresia da gnose, negava a encarnação de Cristo. Por quê? Ora, se a matéria é má, é do Deus mau, como é que o verbo, que é espírito, se encarna na matéria? Não, então Cristo não se encarnou. Aí você acabou com o cristianismo. Porque o que salva a humanidade é a encarnação do verbo. Deus que se fez homem. E o gnosticismo deu um trabalho tremendo para a igreja. O grande santo que enfrentou o gnosticismo, olha, século I e século II, foi Santo Irineu de Leão, que escreveu uma obra inteira, Adversus Hereges, contra os hereges. É publicado pela coleção de livros patrística da editora Paulus, né? Quem quiser entender o gnosticismo, leia essa obra de Santo Irineu, contra os hereges, né? É do ano 1070, mais ou menos, segundo século, né? E ele fala uma coisa interessante, que o gnosticismo era tão difícil de ser combatido, porque ele era meio mutante, meio como a gripe, né, que muda. Ele diz que a comparação que ele faz é o seguinte, nessa obra dele: é como você pegar uma fera na floresta. Ela se esconde atrás de uma árvore, você vai lá, corta a árvore, ela passa atrás de outra árvore. Olha, precisou desbastar a floresta inteira para conseguir pegar a árvore. Ou seja, ele teve que eliminar uma série de segmentos gnósticos para poder acabar com o gnosticismo. Uma coisa impressionante. Mas mais ou menos é isso, pelagianismo e gnosticismo. Lúcia Helena. Olha, quem quiser estudar essas coisas com profundidade, eu vou mostrar aqui um livro. Vocês estão vendo aqui, ó, História da Igreja? Dá um close aqui. História da Igreja na Idade Antiga. Aqui tem, neste primeiro volume, gnosticismo, pelagianismo, arianismo, monofisismo, monotelitismo, as primeiras heresias todas na história da Igreja. Depois tem Idade Média e Idade Moderna Contemporânea. Então, quem quiser aprofundar nisso, esses 3 volumes de coleção da História da Igreja, tem essas coisas todas aí. É do curso de Teologia, de História da Igreja, que eu dava aqui no seminário da Canção Nova, no Instituto de Teologia. Muito bem, a pergunta agora é da Lúcia Helena. A medicina alternativa e a fitoterapia são aprovadas pela igreja? Está aí, outra pergunta que a igreja não responde. A igreja não vai falar de medicina. Não. Fitoterapia, o que é? É terapia com ervas, com flores, né? Pode ser bom, pode não ser bom, cuidado, né? Porque tem planta que é venenosa, tem planta que é curativa. Então, não pode ir se tomando qualquer coisa. Existe uma medicina, hoje, é natural. Eu tenho um primo
de Campinas, que ele foi para o México fazer medicina natural, estudou na faculdade, na Universidade de Medicina, Faculdade de Medicina Natural. Aí você conhece cada tipo de planta, que você pode. O povo antigo está muito acostumado com chazinho de hortelã, chazinho de não sei o quê, né? Boldo para o fígado, são coisas mais ou menos já conhecidas pelo povo. Mas cuidado, né? Cuidado que, olha, eu me lembro que meu pai tinha um sítio quando a gente era criança, e meu pai às vezes perdia cabeça de gado, ele dizia, comeu, como é que ele chamava? Erva de rato. Era uma plantinha que a vaca, sem perceber, comia, não colocava e morria envenenada. Então tem que tomar cuidado. Então, não é do métier da igreja, pergunte para os médicos, né? Agora, sendo uma terapia que não envolva nenhum esoterismo, nenhum ocultismo, a igreja não é contra. Agora, se a pessoa usa, por exemplo, aquele chá Santo Daime, aquilo ali já é uma coisa tóxica que envolve também um misticismo, aí tem que tomar cuidado. Aí a igreja pede cautela com relação a isso. João Vitor, Maria de Salomé, a mulher de Zebedeu, que era pai de São João e São Tiago Maior, possuía um grau de parentesco com Nossa Senhora? Não. Quem era parente de Nossa Senhora era Maria de Cleofas, que estava aos pés da cruz. Lembra o discípulo de Emaús, Cleofas? Tinha a mulher dele, Maria de Cleofas. Esse sim, o evangelista fala, a irmã de Maria, Maria de Cleofas. Por que fala de irmã? Porque era parente. E aqui tem uma coisa bonita de entender. Tem um escritor do século II, judeu, chamado Exegipo, que ele narra no século II, que Cleofas, o discípulo de Emaús, era irmão de São José. E que, lógico, a esposa dele, Maria de Cleofas, então era cunhada de Maria, certo? Se Cleofas era irmão de São José e a esposa Maria de Cleofas, José casado com Maria, então havia um parentesco de Maria de Cleofas com a Virgem Maria. Mas não eram irmãos de sangue, eram parentes próximos. A gente sabe que o judeu usava a expressão irmãos dos parentes próximos, né? Cristiane Mendonça, uma pessoa que não fez a primeira Eucaristia, me diz que pode receber a comunhão, pois é casado na igreja. Não tem nada a ver. É norma da igreja, para receber a Eucaristia pela primeira vez, tem que se preparar, tem que fazer a primeira Eucaristia. É norma da igreja. Agora, a pessoa pode se casar sem ter feito a primeira comunhão. A única coisa que a igreja exige para a pessoa casar, que não pode faltar, é ser batizada. Entendeu? Claro que a igreja gostaria que tivesse feito a primeira comunhão, tivesse sido crismada, mas a igreja, se for batizada, a igreja aceita casar. Então não tem nada a ver uma coisa com outra. Para fazer a primeira comunhão, tem que passar pela catequese, é a norma da igreja. Ok? Muito bem. Sônia Ferreira, na missa, no momento da consagração, quando o sacerdote levanta a hóstia e depois o cálice, antigamente falávamos em voz alta, meu Senhor e meu Deus. Hoje em dia nada é dito. Qual a razão desta mudança? Ô Sônia, eu não me lembro que era norma a igreja inteira dizer meu Senhor e meu Deus. Não. Eu acho, algumas pessoas diziam, mas não era uma norma obrigatória. Agora, o missal romano, que rege toda a missa, né, diz o seguinte, que não se deve nem cantar e nem rezar nada quando o padre levanta a ordem. Apenas é um momento rápido de adoração, ok? É o que está no missal novo, ok? Muito bem, já levantou a bandeirinha do intervalo. Vamos fazer o nosso intervalo rápido, 3 minutos, e a gente já volta daqui a pouquinho. Muito bem, já de volta com o nosso programa. Viram aí a rapidez do intervalo, né? Mal dá para levantar um pouquinho, já te volta, porque não tem propaganda, não tem comerciais. Esse é o segredo. Então, como é que essa televisão vive e sobrevive? Com a sua ajuda. Esse é o milagre. Esse é o grande milagre que está acontecendo há 40 anos aqui na Canção Nova. Desde que começou a Rádio Canção Nova, 40 anos atrás, hoje a TV com 30 anos atrás, já 30 anos, desse jeito, né? É uma história maravilhosa, né? E quem contribui, pode ter certeza,
né, recebe a retribuição de Deus, não tenha dúvida, porque Paulo VI dizia que quem contribui com a evangelização tem os mesmos méritos diante de Deus do evangelizador. Não adianta nada eu vir fazer programa aqui se não tiver dinheiro para pagar o satélite, se não tiver dinheiro para acender as lâmpadas, para pagar os funcionários todos, que são mais de 1000 funcionários na Canção Nova, porque ela está no mundo inteiro hoje, né? Então está aí. Eu tenho até um recadinho aqui, né? Cartão de crédito mensal. Quem quiser contribuir com a Canção Nova pelo cartão de crédito, hoje pode, né? Está escrito aqui, quem quiser se tornar sócio, né? Mesmo quem já usa o boleto, se quiser passar para o cartão, né? Você faz de maneira como outra qualquer, né? É semelhante a um sistema de assinatura, né? Onde o valor escolhido chega diretamente na fatura do seu cartão. Quem usa cartão de crédito, a fatura recebe ali a fatura, então vai aparecer ali a doação sua para a Canção Nova, né? E sabe por que isso é bom? Tanto o cartão de crédito quanto o boleto bancário, o débito automático, é que você não esquece, entendeu? E Deus gosta da fidelidade. A gente não pode brincar com as coisas de Deus, né? Jesus diz, aquele que é fiel no pouco lhe será dado muito. Jesus fala isso no Evangelho. Aquele que é fiel no pouco lhe será dado muito. Então, se eu começo a ajudar uma obra da igreja, continue, não pare. Entendeu? É que ser fiel às coisas de Deus. E Deus vai ser fiel com a gente, né? São Paulo fala, 1 Coríntios 10, 31, São Paulo fala, Deus é fiel. Ele não permite que a gente seja tentado além das nossas forças. E junto com a aprovação, Ele nos dá a graça para você conseguir sair dela, né? Então, para que Deus seja fiel com a gente também tem que ser fiel com as coisas de Deus. E eu quero mostrar aqui também, antes de continuar, esse devocionário a Santa Edovício, a santa, né, das causas impossíveis, diz o povo, né? Uma beleza esse devocionário aqui. Tem a história dela rapidinho, tem as novenas, tem orações a Santa Edovício, entende? E é uma santa maravilhosa. Foi casada com 12 anos de idade, o pai naquela época, né? O pai escolhia o marido para a filha, né? Depois o marido morreu, ela foi para um convento, né? E se tornou a grande santa da igreja. Uma história muito bonita. Está aí, daqui da editora Canção Nova. Pode adquirir aí pelo telefone 12 31 86 2600, tá certo? Muito bem, vamos continuar aqui com as perguntas que agora vão aparecer aqui no Plasma, suas perguntas que chegaram por e-mail. Aliás, eu quero lembrar o seguinte, como é que você pode mandar a sua pergunta? A gente tem o e-mail do programa, pergunte e responderemos, @cançãonova.com, tem o facebook.com/pergunte e responderemos, CN no final, e tem um telefone também, 12 31 86 2600, né? Tem aqui também o que? Tem outros meios ainda que você pode mandar sua pergunta. Tem Instagram também, né? Muito bem, Rafael Silva, o que o Rafael pergunta? Se o Ocidente foi formado pela fé da igreja, foi mesmo, pelo direito romano e pela filosofia grega, qual a origem da manutenção do Estado laico? Bom, o Rafael, o Estado laico, ele, na verdade, ele começou com Napoleão Bonaparte, 1806, mais ou menos. Porque até Napoleão Bonaparte foi coroado pelo Papa Pio VII. Só que o Napoleão, que era um filho rebelde da igreja, ele tomou a coroa da mão do Papa na hora H e colocou na cabeça dele. Quem diz, eu mesmo estou me coroando rei. A partir dali, Revolução Francesa, Napoleão, o Estado e a igreja se separaram. Até então era uma unidade, que veio desde lá de Constantino, ano 330, um problema histórico, né? Mas com Napoleão se separou. Então o Estado é laico. Laico quer dizer, o Estado, ele não professa uma religião, mas não proíbe a religião. Diferente do laicismo. O que é o laicismo? O laicismo é aquele Estado que quer proibir a religião. Não. Opa, cadê a liberdade religiosa? O Estado tem que permitir que cada um viva a sua religião. O Estado é laico, mas o povo é religioso. O Estado não pode proibir a pessoa de viver a sua fé, como acontece com os países comunistas, que quando implantaram o comunismo, fechavam as igrejas, né?
né? Não, pelo amor de Deus. O Estado, hoje ele é laico, mas o povo é religioso, né? É diferente. Muito bem. Não identificar. Os achados arqueológicos possuem qual importância para a igreja? Muito grande. Como acontece esta relação entre a fé e a ciência? Olha, a arqueologia, bem como a paleontologia, são muito importantes, né? A arqueologia, ela busca mais assim, coisas materiais antigas. A paleontologia é mais voltada para coisas vivas antigas, né? As duas são importantíssimas, né? Por exemplo, a arqueologia hoje tem descoberto coisas fantásticas na Terra Santa, por exemplo. Descobriram a cidade inteira de Magdala, onde era Maria Madalena, né? Ali em Jerusalém mesmo se descobriu tantas coisas. Enfim, toda a Terra Santa hoje é um museu a céu aberto. Por quê? Porque a arqueologia foi descobrindo as coisas. E toda a região ali onde o cristianismo foi antigo, por exemplo, a cidade de Éfeso, uma vez eu estive na cidade de Éfeso, nas peregrinações aqui de São Paulo, dos caminhos de São Paulo, e a guia que estava conosco, que era uma guia da região, da Turquia, ela disse, olha, para que os arqueólogos completem de desenterrar as ruínas de Éfeso, na velocidade que vão indo hoje, ainda vão gastar 1000 anos. Tanta coisa tem soterrada, porque Éfeso era a capital da província romana da Ásia Menor, onde São Paulo viveu 3 anos. Ali já desenterraram um magnífico anfiteatro, onde São Paulo pregava. Eu estive lá, eu vi. E coisas maravilhosas. Então, a igreja atesta muita coisa que está na Bíblia pela arqueologia, também pela paleontologia. E outras coisas, as ciências antigas, as línguas antigas, tudo. A fé usa a ciência. Eu escrevi um livro, cadê? Como a minha vida é uma vida de fé e de ciência, porque eu fui professor universitário 40 anos, de física e de matemática, meu doutorado foi em física, no ITA, então, juntei a fé com a ciência. Aqui você entende a importância de juntar as duas coisas. Quantos e quantos cientistas foram altamente religiosos? Por exemplo, Pasteur, Luiz de Pasteur, o homem que descobriu a microbiologia. Pasteur era religiosíssimo, rezava o terço. O maior físico do eletromagnetismo, né? André Marie Ampère, francês, quem estudou um pouco de física sabe a lei de Ampère. Ampère era um dos maiores doutores da Sorbonne, porque ele descobriu a lei da corrente elétrica, né? Um dia, Ampère estava na Catedral de Notre-Dame de Paris rezando o terço. Era o maior cientista da Sorbonne. Entrou um jovem chamado Frederico Ozanam e viu aquele professor dele. Ozanam fazia direito na Sorbonne. O Ozanam que fundou a Sociedade de São Vicente de Paulo. O Ozanam viu o doutor André Marie Ampère rezando o terço. Ele teve um choque espiritual. Se esse homem, o maior cientista da Sorbonne, está aqui rezando o terço, eu vou ser católico. E hoje é o beato Frederico Ozanam. Vejam a ciência com a fé. E tem muitos e muitos. Aqui nesse livro aqui, eu cito mais de 100 cientistas, né, que descobriram muitos, alguns deles prêmios Nobel, altamente religiosos. Por quê? Qual é o objetivo desse livro? É mostrar que entre a ciência e a fé não há oposição, porque ambas são de Deus. Ok. Eu tenho uma experiência maravilhosa da minha vida. Enquanto eu fazia doutorado no ITA há 3 anos, eu fazia teologia à noite 3 anos. Juntei as duas coisas. Isabelle Pauli, quanto ao purgatório, se lá as almas não podem fazer nada mais por elas mesmas, então a purificação só acontece para aquelas às quais rezamos em intenção. Isabelle, veja bem, a igreja reza todo dia e todas as missas pelas almas do purgatório. Então não tem alma abandonada no purgatório. Qualquer que seja a oração eucarística, dessas 8, 9 tipos que existem, todas elas têm um momento de rezar pelas almas. Ou seja, em cada missa, a igreja oferece a paixão de Cristo, a morte de Cristo, pelo sufrágio das almas. Claro que a nossa
A nossa oferta por elas também é muito importante, mas a igreja não deixe de rezar por todas elas, ok? Isso é muito importante. Quem quiser aprofundar nisso, tem um livrinho aqui, O Purgatório. O que é o purgatório? O que a igreja ensina? Né? E também tem um livro sobre as indulgências, que a gente pode conhecer melhor. Carolina Batista, por que a sede da Igreja Católica está em Roma, se a igreja surgiu em Jerusalém? Boa pergunta. Acontece, Carolina, que Roma era o centro do mundo no primeiro século. Nunca houve na história da humanidade um império tão poderoso. Nunca. Porque Roma era dono do mundo. César era dono do mundo. Se você pensar no mar Mediterrâneo, Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Bélgica, Holanda, Suíça, Áustria, Inglaterra, tal, vai lá para o Oriente, né? Grécia, Turquia e Síria, e desce pelo Líbano, Palestina, fecha lá no Egito, vai para o norte da África, Marrocos, tal, fecha lá no Estreito de Gibraltar, na Espanha. Tudo isso aí pertencia ao Império Romano. Eles chamavam o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum. Nenhum navio atravessava o Mediterrâneo sem o alvará do porto romano que ficava na cidade de Óstia. Ok? Então, os apóstolos muito inteligentes, ou seja, guiados pelo Espírito Santo, partiram para Roma. Porque Roma é a capital do mundo, vamos converter Roma. Convertendo Roma, nós convertemos o império. E foi o que aconteceu. Lá por volta do ano 50, Pedro foi para Roma, partindo de Antioquia. Paulo foi para Roma preso no ano 60, ficou preso até 62, pregou ali bastante. Os cristãos derramaram sangue ali durante 250 anos, porque o império perseguiu os romanos até 313, mas eis que o imperador se converteu, Constantino, e proibiu a perseguição aos cristãos. Depois um outro imperador, Teodósio, no ano 385, cristão, aboliu o paganismo por decreto, o decreto de Tessalônica, e o império se tornou cristão. Que coisa maravilhosa, gente. Aquele império que massacrou os cristãos 250 anos, se tornou cristão, por um decreto do imperador. O maior historiador da igreja, Daniel Rupp, diz assim que a espada romana se curvou diante da cruz de Cristo. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, Roma passou a ser capital da igreja, por quê? Porque ali a igreja foi massacrada. Os cristãos jogados ao Coliseu de Nero, ao circo de Nero. Nero incendiava os cristãos, passando piche nos cristãos, tocando fogo como tochas humanas para iluminar aquelas corridas de bigas romanas. Então ali, onde a igreja foi massacrada, ali a igreja colocou o seu governo. Né? Aquilo que Jesus disse, as portas do inferno jamais vão prevalecer contra ela. Entende? Essa é a razão. Agora, não é dogma de fé que a igreja tenha que estar em Roma. Não, a identidade da igreja é una, santa, católica e apostólica. Romana não é a identidade da igreja, mas é uma coisa muito bonita. Até que os papas já estiveram fora de Roma várias vezes. Os papas tiveram 70 anos em Avignon, na França. Os papas tiveram também em Bolsena, em Orvieto, porque muitas vezes havia muitos conflitos em Roma. O papa saía de Roma, né? Mas engraçado, né? Voltava para Roma. Parece que Deus quis mostrar a profecia de Jesus, né? As portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Está aí. Muito bem, Leonardo, a segunda leitura da missa dominical pode ser retirada de acordo com o missal romano? Não pode. E a oração do Pai Nosso, é correto cantá-la? Sim. Pai Nosso não há problema de cantar, não. A oração pode ser cantada. Agora, a missa de domingo, a igreja recomenda que não se altere nenhuma das leituras. Por quê? Porque as leituras são todas interligadas. A primeira leitura e o Evangelho são interligados pelo salmo de meditação. Então a igreja pede para não tirar. Okay? Durante a semana é possível tirar, mas não no domingo. Tiago Silva, recentemente, em uma entrevista, o Papa Francisco disse não ter medo
de um cisma na igreja. O que seria isso? Bom, cisma é uma parte da igreja se separar dela. Isso já houve muitas vezes na história da igreja. Infelizmente, houve o cisma ortodoxo, os ortodoxos separados em 1054. Teve o cisma anglicano de Henrique VIII, que separou a Inglaterra, em 1534. Teve o cisma dos protestantes, Lutero, 1517. Teve o cisma dos arianos, do arianismo, que separaram, quando a igreja condenou o arianismo. Tem o cisma dos monofisistas, o cisma dos monoteletistas. Houve muitos cismas na igreja. Agora, é claro que não é bom, né? Quando o Papa fala, eu não ouvi essa entrevista, mas se é verdade que o Papa disse isso, ele quis dizer o seguinte: paciência, a igreja não pode abrir mão da verdade. Se alguém não aceita a verdade dela e se separa, paciência, né? Eu penso que é nesse espírito que o Papa deve ter colocado a coisa. Mas a gente deve rezar para que não aconteça. Olha, nós estamos vivendo um perigo muito grande, sabe? Os bispos da Alemanha estão se levantando contra o Papa. A Conferência Nacional dos Bispos da Alemanha está enfrentando o Papa. O Papa já pediu para eles se comportarem, mas nós temos que rezar, porque é duro, né? Já não chega lá o cisma de Lutero na Alemanha, ainda vem mais outro agora? Não, pelo amor de Deus. Isso faz muito mal para a igreja. A igreja tem que unir. Ecumenismo é isso, trazer todos os cristãos para a igreja católica. Isso é o ecumenismo, para que haja um só rebanho e um só pastor. Não dividir. Divisão é coisa do demônio. A gente não pode deixar de rezar para que a igreja não passe por cismas. Isabela, quando rezamos o terço de joelhos, estamos adorando a Nossa Senhora? Não, estamos adorando a Deus. Nós estamos rezando junto com Nossa Senhora. Nossa Senhora não é para ser adorada, ela não é deusa. Por que eu me ajoelho? Eu me ajoelho para estar diante de Deus, junto com a Nossa Senhora. Né? Tem até quem reza o ofício da Imaculada, né? Eu gosto de rezar todo dia, que é belíssimo o ofício, né? E muito poderoso, o ofício da Imaculada. O pessoal do Nordeste conhece muito bem, né? O ofício da Imaculada. Pois não, há uma tradição que diz que quando a gente começa a rezar o ofício aqui na terra, Nossa Senhora se ajoelha no céu. Para quê? Para adorar a Deus. Então a gente não adora, nós só adora a Deus, né? Outra dúvida: se tenho Deus comigo, devo acreditar em maldições? Veja bem, uma coisa é ter Deus, outra coisa, maldição existe. Infelizmente existe. Jesus disse: orai por aqueles que vos perseguem, abençoai aqueles que vos amaldiçoam. A Bíblia fala muito de maldição. A gente não deve brincar com isso não, sabe? Agora, quem tem Deus está protegido. São João diz: aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Quem é que está no mundo? É o mal, é o demônio. Então, a presença de Deus em nós realmente nos protege, né? Mas a gente não deve brincar com essas coisas, não. Sirlene Militão, lemos em 1 Timóteo 3 que, abre aspas, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Essa citação não se contrapõe ao celibato sacerdotal? Não, eu vou explicar. Essas palavras de São Paulo foram escritas no primeiro século, por volta do ano 50, 55, ele escreveu a carta para São Timóteo. O que ele está dizendo? É preciso que o bispo seja irrepreensível, ou seja, uma pessoa de conduta correta, né? Marido de uma só mulher. Por quê? Porque naquele tempo o bispo podia casar, o padre podia casar, mas não podia casar com mais de uma mulher, não podia haver a bigamia, tá? Sóbrio, não seja um beberrão, né? Prudente, não seja um escandaloso, um imprudente, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, quer dizer, preparado na doutrina. Por que não fere o celibato sacerdotal? Vamos explicar. O celibato, ele começou na igreja, mais ou menos por volta do ano 300, num concílio que houve na Espanha, chamado Concílio de Elvira, na Espanha, onde, na região da Espanha, foi colocado para os padres ali o celibato. Mas não foi para a igreja inteira.
O celibato ele entrou como obrigatório na igreja inteira só no ano 1123, no concílio do Latrão I, que houve em Roma. Aí o celibato foi estendido para toda a igreja no Ocidente, não para a igreja católica no Oriente, não. Tanto assim que ainda hoje, a igreja católica no Oriente, ela pode ordenar homens casados. Então, o celibato não é um dogma, sabe? Ele é uma medida pastoral. Tanto é que tem padres casados na igreja, por exemplo, os padres que vieram do anglicanismo, casados, o Papa Bento XVI autorizou, virem para a igreja católica, foram ordenados de novo, porque eles não aceitam a ordenação anglicana, e eles continuaram casados com esposa, com filho, entende? Mas não é um dogma, mas é uma medida pastoral, muito importante. Por que a igreja defende o celibato? Porque Cristo era celibatário. E o sacerdote é um outro Cristo no meio do povo. Ele é um ministro de Cristo. Então, para que ele possa ficar livre, ser assim, dedicação integral à igreja, full time, então ele não casa por isso, ok? É uma medida assim pastoral muito bonita. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Agradeço a presença de vocês, né? E se Deus quiser voltaremos na quarta-feira que vem. Amanhã temos a Escola da Fé, às 21 horas, aqui mesmo. Estamos estudando os sacramentos do matrimônio. Amanhã mais uma aula sobre a família, os filhos, né? A vida conjugal, a educação dos filhos, etc. Vamos com Deus. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.